Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre multipolaridade. Bom pessoal, o tema da multipolaridade é um tema que vem retomando algum espaço público recentemente, né, devido, enfim, ao crescimento da China, ao recente conflito russo-ucraniano que vem acontecendo, né, a minha xícara aqui de chá do ladinho. Que vem acontecendo, enfim, e esse termo multipolaridade ele vem sendo instrumentalizado muito ultimamente para diferentes fins, né? E por isso que hoje eu quis trazer essa discussão aqui para o canal para a gente debater a fundo, né? O que é a polaridade, qual a sua origem e por que ela é um conceito relativamente problemático de uma forma ou de outra já na sua origem, né, como que ele foi repaginado, principalmente a partir dos anos 80, e como que ele é usado hoje, né, se a gente tem evidências empíricas ou não dessa realidade, né, porque trata-se de um conceito que a gente vai perceber traz na sua genética, né, no seu desenvolvimento, uma instrumentalização política desde o início, e acho que esse talvez seja um dos pontos principais para a gente abordar aqui. Então vamos lá, o que é então essa polaridade? Né? Antes da gente falar de multipolaridade, vamos tentar falar de polaridade em específico, né? O conceito básico que depois vai se desdobrar em unipolaridade, bipolaridade, multipolaridade e por aí vai. Bom, a ideia de polaridade que a gente tem hoje tem uma conotação bem materialista, né? Ela está relacionada com a ideia de grandes potências, mas não necessariamente grandes potências num sentido da influência dos países no sistema internacional, e mais sim numa análise, como eu disse, materialista, ou seja, quais são os países mais ricos, quais são os países economicamente mais relevantes para a formação do sistema internacional, qual é o país com maior capacidade bélica e por aí vai. Por isso que, de uma forma ou de outra, essa visão materialista que caracteriza a visão de polaridade que normalmente a gente tem hoje no sistema internacional, ela geralmente é apropriada por analistas que seguem essas linhas relacionadas ao realismo, relacionadas à geopolítica clássica, enfim, quando eles falam do sistema internacional, focando especificamente nas grandes potências. Então a gente tem esse aspecto aí como um aspecto essencial que não se relaciona muito bem, que já é uma segunda posição com relação a essa ideia de polaridade. Porque quando ela foi criada, quando ela surgiu, essa ideia de polaridade, lá no final do século XIX, começo do século XX, ela dizia menos respeito a questões materiais do funcionamento dos países no sistema internacional e mais ela era uma consequência de algumas mudanças sociais, científicas, tecnológicas e modernas que estavam acontecendo ali naquele período. Eu acho que eu não estou aqui com o livro, mas tem o livro clássico do Eric Hobsbawm, né? A Era dos Impérios, que aborda justamente de 1875 até a Primeira Guerra Mundial, esse período, e as mudanças que vão acontecendo e que vão dar as bases, de uma forma ou de outra, não apenas do funcionamento do sistema internacional, mas como que se observava a sociedade nesse período. É aí, entre 1870... a gente pode falar aí de fim da Guerra do Paraguai, aqui no caso do Brasil, unificação da Alemanha e posteriormente da Itália em 71, enfim, vários movimentos que vêm acontecendo nesse período entre o fim do século XIX e o começo do século XX, que vão estar relacionados em realidade com os processos científicos da expansão do imperialismo lá nesse período, né? Por quê? Porque a gente geralmente tende a colocar esses movimentos como movimentos separados, e talvez essa seja uma dificuldade que a gente tenha. A gente não pode esquecer que entre a expedição do Roald Amundsen, por exemplo, né, um explorador norueguês que foi o primeiro que conseguiu fazer uma passagem aqui nessa região do norte do Canadá, passando pelo Ártico, né, então essa região aqui entre a Groenlândia, o Canadá e a Rússia, foi realizada em 1906. E 24 anos depois foi quando a gente, entre aspas, reconheceu Plutão como país.
Como planeta, perdão. Como país é ótimo. Como planeta. Né? Então, assim, até 1930, a gente não tinha nem a visão a respeito do sistema solar que a gente tem hoje, consolidada na nossa cabeça e estruturada dessa maneira. Né? Entre a navegação da passagem noroeste por parte do Roald Amundsen e depois, em 1912, a chegada até a Antártida, né? Até o Polo Sul, por parte dele, de outras expedições, e a descoberta de Plutão, a gente já está falando aí de um período que pega tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a crise de 29 e posteriormente a Segunda Guerra Mundial, né? Esse período que alguns historiadores chamam de Grande Guerra Civil Europeia, né? Que vai da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial e que, enfim, mobiliza, né, de uma forma ou de outra todas essas questões. Por que isso é importante para a gente entender? Como diz o professor Antônio Carlos Witt, o que acontece na sociedade é muito importante para a gente entender como que os cientistas vão propor, né, ou os teóricos, enfim, vão propor as suas análises a respeito do mundo. E o fato de que essas expedições, essas descobertas geomagnéticas, né, que tem a ver com gravitação, né, com gravidade, funcionamento do sistema solar e por aí vai, estarem acontecendo em razão dos avanços técnicos do industrialismo do fim do século XIX para o começo do século XX, é o que justamente levanta a questão da polaridade. Né? Eu falei do Roald Amundsen porque até 1947 a gente não tinha uma visão clara sobre qual era o polo norte do mundo. Né? E hoje em dia a gente tem 3 polos nortes e 3 polos sul, digamos assim, né? Para a gente trazer o que se falava em ideia de polaridade lá no começo, né? A gente tem o polo norte geográfico, que é o ponto no hemisfério norte onde o eixo de rotação da Terra encontra sua superfície, né? Então é o ponto mais setentrional do planeta. No polo norte, todas as linhas de longitude apontam para o sul. Né? Então, pensando nessa divisão aqui que a gente tem, né? Que a gente geralmente trabalha com ideia de fuso horário, né? A gente tem o Polo Norte e o Polo Sul como pontos de concentração dessas linhas imaginárias. Né? O Polo Norte magnético. O Polo Norte magnético é um ponto que varia na superfície da Terra, para o qual as linhas do campo magnético que envolvem o planeta apontam. Então, uma coisa são essas linhas geográficas e a ideia de rotação. Não é no Polo Norte geográfico que a gente tem o Polo Norte magnético, que ele varia, inclusive, devido à movimentação interna da Terra, a movimentação interna, a crosta. Né? Então, a gente tem uma variação desse Polo Norte magnético e até a gente entender que ele variava, até isso ser consolidado na ciência, várias pessoas buscavam apontar que tinham descoberto o Polo Norte magnético. E por fim a gente tem o Polo Norte geomagnético, que não é só nem o geográfico, nem o magnético, mas é um ponto teórico, como se a Terra fosse um dispositivo magnético, né? E esse Polo Norte seria justamente o ponto teórico na superfície em que o ímã se alinha completamente ao eixo da Terra. Esse é um modelo que é utilizado para compreender os campos magnéticos do planeta. Bom, por que eu estou falando isso? Para falar de multipolaridade. Porque essas 3 ideias de polaridade estavam circulando nas discussões científicas. A gente não pode esquecer que a geografia, a antropologia foram instrumentos do imperialismo no século XIX, começo do século XX, de uma forma ou de outra até hoje, né? E estavam rolando nas discussões também entre as pessoas da sociedade civil, não só os envolvidos nesses debates, quando em 1919 o Karl Haushofer começou seu trabalho de teorização da geopolítica a partir das bases construídas pelo Rudolf Kjellin. Né? A gente tem um vídeo aqui sobre o Haushofer, o Redes 150, onde a gente fala mais a fundo sobre a obra dele. Aqui, porém, para que a gente possa entender a influência dessa discussão no conceito de polaridade, talvez seja importante a gente recuperar uma das contribuições dele, né, do Haushofer, que foram continuadas, mesmo apagando as origens nazistas desse termo. Né, que o Haushofer foi um colaborador do regime nazista, se assassinou depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, se suicidou, mas teve um desses seus conceitos expandidos posteriormente, ainda que não acreditados a ele por causa dessa origem nazista.
é a ideia de zonas de influência. A ideia de zonas de influência, que foi, né, usada pelo Haushofer, tem uma ligação direta com essas discussões sobre magnetismo que estavam acontecendo lá na primeira metade do século XX, sobre a real natureza de como a Terra funciona, né? Ela ainda dá base para muitas análises no sistema internacional até hoje, porque ela se baseia numa ideia materialista para entender o comportamento dos estados. O que eu quero dizer com isso? Bom, trata-se de uma ideia de que o que define as escolhas dos países não centrais, ou seja, os países que não são grandes potências, seria a sua adequação a um alinhamento magnético. Para onde eles estariam mais atraídos? Para cá ou para lá? A gente fala muito da doutrina Monroe, né? Mas os encontros pan-americanos da virada do século XIX para começo do século XX, justamente, e a consolidação da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, na década de 30 e na década de 40, tinha como objetivo realinhar principalmente os países da América do Sul. Né? Não só os países da América Central, que em razão da doutrina do Big Stick, mas também da doutrina Monroe, já estavam, né, sob tutela, entre aspas, dos Estados Unidos, mas também a América do Sul. Né? E a ideia de o continente americano ou encontros pan-americanos tinham essa ideia, né, de provar que para essa nossa região valeria mais a pena estar próximo dos Estados Unidos do que da Grã-Bretanha ou da França ou também da Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial ou durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Ou seja, essa ideia de alinhamento que a gente usa muito em análise de política externa, ela tem a ver com alinhamento magnético, alinhamento cósmico, alinhamento gravitacional, não é? De ter um traçado, dos países terem um traçado em termos de política externa adequado à sua posição, entre aspas, menor com relação aos países mais centrais. No caso do Haushofer, pensando em termos de magnetismo, né, ou seja, que há um centro que atrai periferias que seriam, né, então, ligadas a esse centro, a centralidade estaria ligada à ideia de concentração e atração dos corpos, numa ideia mesmo gravitacional. As maiores potências não são aquelas com maior território ou com potências com maior riqueza nominal, mas sim aquelas que conseguem concentrar de uma forma ou de outra a maior quantidade de capacidades econômicas, militares, políticas, culturais, criando uma área que depende delas em termos econômicos, militares, culturais e industriais. A gente não pode esquecer aqui que a base de análise do Haushofer foi a experiência do imperialismo japonês a partir da era Meiji, entre 1868 e 1912, e a expansão violenta que o Japão teve lá na Ásia, sobretudo na região do Pacífico, né, e que tinha como justificativa teórica a criação de uma esfera de coprosperidade, né, guiada, tutelada pelo Japão, né, a emergência aí de uma relação quase semicolonial com a Coreia, com a Manchúria, com a China, com a Indonésia, enfim, né, com as Filipinas também. Bom, essa ideia, então, gravitacional é o que vai marcar as análises que falam em termos de polaridades. Polaridade única, ou unipolaridade, polaridade de dois países, a bipolaridade, ou multipolaridades. Né? E foi essa ideia gravitacional que foi adotada pelos teóricos das relações internacionais para explicar o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, que passava por transformações bem complexas. Né? O mundo pós-Segunda Guerra Mundial, eu tenho falado bastante disso no Twitter, né? Eu acho que o que a gente está vendo agora não é o fim do mundo moderno, etc, etc, mas com certeza o fim das categorias que a gente usa desde os anos 50. Né? Ou seja, a própria ideia de um campo autônomo de relações internacionais, né? Da diplomacia, da guerra de não agressão e por aí vai, né? Enfim, essas questões a gente está revendo agora aos poucos, inclusive aqui no canal, né? Mas a descolonização da África, a descolonização da Ásia,
o surgimento de monarquias na década de 30, no Oriente Médio, já não permitiam mais compreender o mundo em termos de impérios, como acontecia até então, né? Qual que é a lógica do império? Você tem uma grande força militar e econômica que submete, né, que tem o controle político de outras regiões por meio do uso da força. Né? Então, a ideia de império está muito relacionada com a ideia de uso da força como manutenção da relação entre dois polos, dois ou mais polos, né? Duas ou mais comunidades políticas. Também não se tratava de um mundo em que havia uma concordância dos estados todos em seguir apenas um país como modelo máximo, como é o caso dos períodos de hegemonia, períodos que são muito raros, né, de acontecerem. Ou seja, a gente não teria ali, no final da Segunda Guerra Mundial, e principalmente a partir da década de 50, um conjunto de países que adota as práticas de um país como modelo porque querem, e sim como consequência, inclusive, do próprio dilema de segurança que vai se disseminar durante esse período. Né? Na verdade, tratava-se de lidar com países independentes em número cada vez maior e promover uma ligação entre eles no entorno de um país central. E aí que vinga a ideia de anarquia. Uma ideia super estadunidense, né, replicada por várias academias de relações internacionais, que observa o mundo como um mundo de países independentes sobre o qual não existe nenhuma autoridade, nem moral, nem jurídica, nem econômica, nem industrial. E que cada país tem que construir a sua própria forma de autonomizar-se no sistema internacional. E vejam como é interessante, porque é isso que justifica, de uma forma ou de outra, a análise que a gente faz sobre o período da Guerra Fria enquanto blocos, né? Países enquanto blocos, né? Ou seja, isso dá aos Estados Unidos, isso dá à União Soviética a justificativa de que a aproximação dos países com eles é natural. Não depende de intervenção deles de uma forma ou de outra. Porque, claro, eles são aqueles que concentram de uma forma ou de outra aquilo que o Haushofer colocava, né? Economia, parte militar, cultura, indústria, enfim, então seria natural que os países viessem em direção a eles. Então, quando a gente usa o termo polaridade, a gente está dando vantagem para as grandes potências. Né? A gente está falando que é natural que a gente siga um país ou outro, e a gente desliga, né, as opções políticas humanas da construção das relações internacionais. Né? E a ideia de blocos dá base para a ideia de bipolaridade, muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a divisão do mundo entre duas grandes potências e os países que gravitam no entorno dos Estados Unidos e da União Soviética, um termo, né, gravidade, que a gente usa desde o começo, porque a gente sempre falou de país satélites, né? E o satélite é justamente aquilo que gravitaciona no entorno de um corpo celeste, né? Ou seja, depende, olha como essa ideia de gravitação ela ainda está presente nessa ideia. E a da noção dos satélites que vem a ideia de alinhamento automático ou não, né? Essa ideia de que há forças sobrenaturais, né, metafísicas, invisíveis, né, que é o magnetismo que puxa para um país ou outro e os países obrigatoriamente teriam que escolher. Né? Essa ideia foi promovida por teóricos realistas dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, e a ideia de bipolaridade ela foi substituída depois do fim da Guerra Fria pela ideia de unipolaridade. E é importante lembrar que, como a gente mostrou no vídeo no Redes 109 sobre Pax Americana, né, os anos 90 foram, de fato, um curto período em que a gente pode reconhecer que houve ali um período de hegemonia, ou seja, houve uma adesão dos países ao consenso de Washington, né, de neoliberalização da economia, de abertura das fronteiras econômicas, fim do protecionismo, etc, etc, que durante, né, ali de 1990 até 2003, cria realmente esse controle direto dos Estados Unidos por meio do financiamento da economia mundial, com a anuência dos países por meio da adesão a esse consenso de Washington. Ao mesmo tempo, os anos 90 são os anos de expansão das relações internacionais para outras regiões do mundo, e não só nos Estados Unidos ou no Reino Unido, né, onde eram
onde eram áreas autônomas, né? Na França, na Alemanha, aqui no Brasil, enfim, eram áreas da ciência política, eram áreas do direito, eram áreas da economia, eram áreas da geografia, enfim, da história, né? Mas não áreas autônomas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, né, a expansão, não o surgimento, mas a expansão do curso de Relações Internacionais, por exemplo, a partir de 1998. Durante esse período, né, essa expansão que vai carregar essa matriz de análise da polaridade nessas bases que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Mas foi já a partir de 2001 que começam a surgir propostas de alteração nesse conceito da ideia de unipolaridade dos Estados Unidos como aquele grande planeta sobre o qual os outros gravitacionam, né? Os avanços no Mercosul e o fracasso da ALCA aqui na América Latina, né, da área de livre comércio das Américas, o aprofundamento dos processos de integração da União Europeia, com a criação do euro em 99, a circulação física da moeda a partir de 2002, assim como a reemergência da Rússia sob Vladimir Putin e a transformação da Organização pela Unidade Africana em União Africana em 2002, somado tudo isso ao crescimento econômico da China, são alguns dos fenômenos ali no comecinho dos anos 2000 que dão aso àquele movimento que tradicionalmente a gente chama em relações internacionais de regionalismo, né? Ou seja, cria-se a possibilidade da gente entender que não havia mais um único país lidando diretamente com todos os outros ao redor do mundo, mas uma mediação que não permitia a gente falar de uma multipolaridade, mas sim de uma unimultipolaridade, porque a gente continuava tendo uma concentração, sobretudo, de recursos financeiros e recursos militares nos Estados Unidos, mas a gente tinha uma autonomização econômica, sobretudo, né, dessas regiões, né, da União Europeia, do Mercosul, da Comunidade Andina de Nações, da União Africana, do ASEAN, né? Enfim, dessas organizações que foram, de uma forma ou de outra, surgindo justamente com essa proposta de criar novas regras e novos circuitos econômicos que permitiriam a esses países atuar de uma forma um pouco mais livre, né? Não tão diretamente relacionadas com os Estados Unidos, né? Bom, a gente chega, então, na década de 2020, né, na década que a gente vive, com uma questão a respeito dessa multipolaridade, né? Será que a gente tem evidências empíricas sobre isso? Será que esse é um conceito que está sendo instrumentalizado mais do que demonstrado de forma empírica? Bom, para a gente pensar em termos de polaridade, a gente não pode esquecer essa ideia de gravitação, né? E essa ideia de que isso pode ser adaptado para diferentes discursos, né, geopolíticos. Porém, quando a gente fala de China, por exemplo, a gente tem que tomar o cuidado de não falar que a China está querendo substituir os Estados Unidos como hegemonia mundial, porque essa não é a proposta da China, né? Já faz algum tempo que isso tem ficado cada vez mais claro, e mais recentemente, né, no curso de grandes potências que a gente fez, vai ter uma nova edição agora nas férias, então se programem que a gente vai fazer mais uma edição do curso de grandes potências. A gente percebe de uma forma bem significativa o fato de que a China ela não vem se posicionando como um país que quer assumir os custos de ser uma centralidade sistêmica. A China quer, e isso tem ficado cada vez mais claro em vários discursos do Xi Jinping ao longo dos últimos anos, principalmente nesse último em Davos, né, no Fórum Econômico Mundial, a China de fato quer que haja, né, acho que de uma forma bem significativa, né, uma participação da China como centralidade nas cadeias globais de valor. Mas isso não significa, ou seja, né, que a riqueza mundial de uma forma ou de outra passe pela China. Mas ela não está assumindo que isso transforma ela responsável, torna ela responsável pelo funcionamento do sistema internacional. Então ela está criando uma nova figura, que não é aquela figura que a Grã-Bretanha buscou ter durante o século XIX, que os Estados Unidos tiveram para si no bloco capitalista durante a Guerra Fria e durante a Pax Americana, né, com relação ao funcionamento da economia mundial. E é uma nova figura,
né? Uma nova ideia aí de conexão. Né? Tem o Santana, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é um autor que fala sobre uma geopolítica da fragmentação. Né? Eu vou colocar aqui as referências aqui embaixo, e ele fala dessa geopolítica da fragmentação. Né? Ou seja, como que a ideia aqui não é necessariamente se tornar um novo grande centro, né? Mas centralizar a economia, como que isso muda, né, de uma forma ou de outra. Claro que dependendo do nosso tipo de análise, né, quem é marxista vai falar, bom, marxista, da economia política vai falar, bom, riqueza igual poder. Bom, ok, né, mas também o tipo de inserção de riqueza influencia também no tipo de poder exercido de uma forma ou de outra. Né, então, a gente pode discutir esses termos. O grande problema do conceito de multipolaridade está justamente nessa naturalização e o seu uso como discurso de justificação da atuação de potências. Né? A gente não pode esquecer que o Haushofer foi colaborador do nazismo e ele buscava, tal qual Carl Schmitt, que também é muito utilizado nesses termos, ele buscava ajudar, auxiliar teoricamente o regime nazi, ou enfim, a Alemanha daquele período, a inscrever territorialmente uma nova ordem de funcionamento da Europa. E para isso, ele tinha que, de uma forma ou de outra, destruir, né, quebrar de uma forma ou de outra as antigas influências do Reino Unido e da França, teoricamente. E é por isso que ele recorre a essa ideia de polaridade, a essa ideia de satélites, né? Essa ideia de países que giram em torno, que não têm independência. E isso a gente vem vendo muito em vários discursos que tentam justificar a multipolaridade, tentam justificar a agressão russa à Ucrânia como um fato da multipolaridade que a gente tem que aceitar naturalmente, né? E isso traz um problema para nós, porque como a gente vem deixando claro aqui no canal faz tempo, né, nada em geopolítica é natural. Ou seja, a gente está falando de natureza, mas a gente não está falando de naturalidade nas relações políticas. Né? E a multipolaridade ela vem sendo instrumentalizada por grupos extremistas para justificar, tanto por parte de alguns brasileiros, por exemplo, alinhamento automático com os Estados Unidos, ou mais do que com os Estados Unidos, com o Donald Trump e seu grupo político do Tea Party, né? Originário do Tea Party, do Partido Republicano, né? Mas assim, a ala mais radical do Partido Republicano, quanto à justificativa dessa agressão russa à Ucrânia, porque a multipolaridade seria a nova realidade do mundo e isso só seria inscrito por meio da violência. Isso é uma leitura errada da ideia de como funciona o sistema internacional e uma apologia à violência, uma apologia de uma forma ou de outra à eliminação de grupos dissidentes, que não está muito longe, e repito, acho que eu quis fazer toda essa trajetória do conceito, não está muito longe da origem nazista e da intenção do Haushofer de justificar a agressão da Alemanha contra povos, minorias, né, enfim, outras populações e outros países ali da região da Alemanha durante o período da Segunda Guerra Mundial. Né? O que a gente observa hoje é uma instrumentalização desse conceito, né, que trata a ideia de relações políticas como algo natural, algo que fica perigosamente próximo da ideia do fascismo. Né? Então acho que há que se pensar quando a gente utiliza esse termo e ver qual é a intencionalidade por trás. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos importaram muitas teorias nazistas, né? e deram guarida a muitos teóricos que trabalharam para o regime nazista em troca, né, da não revelação de segredos para a União Soviética. Né? Então, inclusive na análise de relações internacionais, a gente percebe essa influência e a ideia de zonas de influência vai totalmente contra a ideia de democracia. Né? Vai totalmente contra a ideia de autodeterminação dos povos, né? e por aí vai. Algo a se refletir e como esse vídeo tá longo, algo a gente levantar aí em outros vídeos e outras questões. Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, coloca aqui nos canais, coloca aqui nos comentários que a gente traz aqui no canal. Tá bom, gente? Até mais. Boa semana pra vocês.